degradou. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a glória amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, não serve Jesus, nós clamamos com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz fez-me triunfar. Oh, aleluias. A face adorada de Jesus verei, com a glória amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós da lei. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. Oh, aleluias. A face adorada de Jesus verei, com a glória amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, posso me valer, pode me valer, aleluias. O meu barco guia bem pelo bravo mar, se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a glória amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Chegamos, né? Chegamos no 7º e último dia da campanha. Amém? Contando para Deus. E o texto base já é sabido dos irmãos. Salmos 16, versos 8 a seguir. Amém? Glória a Deus por isso. E, meus irmãos, nós falamos sobre muitos assuntos essa semana, né? E hoje, para fechar, nós vamos ir ali em Mateus 11, 28. Tem a ver também, sabe? Mateus 11, 28, onde é um versículo, uma passagem chave. Às vezes você tem falado com Deus, você tem pedido o socorro dele, pedido o auxílio dele, né? E ali em Mateus 11, 28, ele tem uma resposta para nós ficar bem alegre mesmo, para nós saber que realmente sem o Senhor nada nós podemos fazer, né?
Fazemos alguma coisinha, quebramos a cara na maioria delas, quando tentamos resolver da nossa maneira, quando tentamos fazer, como tentamos resolver sozinho, né? E aqui em Mateus 11:28, né? Na realidade, no 11:26, no 11:25 ele já fala para nós, Jesus, o Salvador dos humildes, né? Ah, irmão Jaime, o que tem a ver com Salmos 16, versos 8? Agora mesmo você vai entender. O que tem a ver? Porque Deus é bom e Ele cuida de nós em todos os sentidos. Amém? Então, por isso estamos alegres, estamos aqui mais uma vez. Porque aqui o salmista, nós falamos bem do salmista, hein? Quase tudo do salmista nós falamos nesta campanha. O salmista, Davi, as desobediências, as vitórias e o castigo por não obedecer a Deus, né? E aqui ele fala bem assim, nos Salmos 16:8, ele fala bem assim: tenho sempre o Senhor diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado, né? Glória a Deus por isso. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousa seguro. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos muito aqui, que todas as vezes que ele estava angustiado, que ele estava precisando de um conselho, precisando de um perdão, precisando de um socorro, ele recorria a Deus. E para nós, com nós, não pode ser diferente. Nós temos que recorrer ao Senhor, né? E o Senhor Jesus aqui, em Mateus 11:25, ele fala assim: por aquele tempo Jesus exclamou, ele falou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, né? Que coisas, irmão Jaime, eles revelou aos pequeninos e não aos grandes? É o aprender do Senhor, é o confiar no Senhor, é saber que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estávamos, meu irmão Jaime, estávamos ali na cidade de Pains, mais precisamente em Arcos, próximo a Pains. Isso eu estou falando em 1999, viu, irmãos? Pertinho. Estávamos ali, eu e meu irmão em Cristo, que não vou dizer o nome, por questões éticas. Estávamos congregando ali, sabe? E nós éramos firmes da fé, igual somos até hoje, graças a Deus, né? Muitos altos e baixos, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado até hoje. E nós chegamos naquele culto, aquele dia, eu lembro, esse meu irmão muito humilde até hoje. Ele tinha ido e não tinha levado o traje para ir para a igreja, ele pegou a roupa do uniforme limpinha mesmo e falou, irmão Jaime, vamos para a igreja. Pegamos a caminhonete e fomos para o culto nesse dia, culto de domingo, né? E chegando lá naquele culto, tinha um irmão lá testemunhando, sabe? Pregando e testemunhando, e nesse testemunho ele falava. Ele era um homem que tinha tudo, né? Dinheiro, mulheres,
fama, né? Nada poupava aos seus olhos e ao seu bolso. Tudo ele tinha condição. Mas ele tinha um buraco, um vazio na vida dele que nada daquilo podia preencher. Lancha, iate, mulher, avião, dinheiro, gado, pedras preciosas. Nada daquilo podia preencher o vazio que aquele homem tinha na vida dele. E quando ele ouviu falar de Jesus e conheceu Jesus, aquele buraco que tinha na vida dele foi preenchido. Porque aquele buraco, aquele vazio, aquela angústia era do tamanho que Jesus precisava preencher. E aí a vida dele começou a ter sentido, né? Não que ele teve que desfazer de tudo, não. O jovem rico, o Senhor falou que era para vender tudo que tinha, porque o coração dele estava nas riquezas, né? Diferente desse homem. Esse homem, o vazio que ele tinha era a falta de Jesus, né? O jovem rico falou: Senhor, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tenho observado isso, aquilo outro, né? Tenho feito tudo certinho. O que eu devo fazer agora? O Senhor, conhecedor de todas as coisas, até do coração dele, disse para ele assim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, né? E terá a vida eterna. Ou vem e siga-me, tipo assim, né? E a Bíblia diz que ele entristeceu. Por que será que ele entristeceu? Porque o coração dele estava nas suas posses. E se ele continuasse, às vezes, com aquelas posses, ele não ia herdar o reino do céu, né? Muitas vezes você vê a pessoa humilde, indo para a igreja de bicicleta, indo para a igreja de mototáxi, indo para a igreja de coletivo, indo de Uber, indo a pé, mas ela vai. Aí Deus é abençoador, prospera ela compra um carro e não vai mais. Então tem coisa que é melhor a pessoa nem possuir. Porque se ela possuir, ela vai abandonar o evangelho. Entendeu? Aquele homem tinha um buraco, nós ouvimos no culto lá, um vazio na vida dele, que só foi preenchido quando ele aceitou Jesus. E o outro precisava, o Senhor Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me siga. Né? Então é assim, Deus conhece todas as pessoas. E nós fomos nesse culto abençoado lá. Hoje nós congregamos, até hoje, em igrejas diferentes, mas ele está lá caminhando, guardando a coroa dele, e eu caminhando de cá, guardando a minha coroa, porque naquele dia não vai ter essa guerrinha aí de placa, não. É porque a minha é melhor, porque a minha ensina é melhor, porque minha placa é de 1900, a minha placa é não sei de quanta, né? A minha igreja tem 100 anos. Meu irmão, se você tiver em Cristo, você vai. Se você não tiver, essa igreja pode ter 2000 anos. Você tem que estar em Cristo. Ô, Jaime, então você está falando para mim não amar minha igreja? Não. Aí você está pondo palavra na minha boca. Eu estou falando que nós devemos amar nossa congregação, sim. Eu congrego na Igreja Evangélica Viva com Deus, Rua Amapá, 1327. Mas eu sei que a minha salvação está em Jesus Cristo. Eu congrego lá, sou dizimista lá, eu prego lá, eu louvo lá. Faz 30 anos. Mas eu sei que se eu não obedecer os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus, de nada vai adiantar a placa Igreja Evangélica Viva com Deus ou qualquer outra denominação. Tá? Fulano, você é de quem? Ah, eu sou da placa tal. Não. Eu congrego na igreja tal e sou de Jesus Cristo. Ou sou de Jesus Cristo e congrego em igreja tal. É assim que nós temos que viver. E a palavra de Deus tem nos orientado, sabe? E o Senhor Jesus aqui em Mateus 11, 25 diz: por aquele tempo, Senhor Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Né? Muita gente, muitos doutores, muitas pessoas instruídas, culta, não entendem a palavra de Deus. Para elas são loucura. Para elas são invenção do homem. Mas eu estava falando hoje eu tive a oportunidade de levar a palavra do culto na minha igreja hoje, a igreja que eu congrego, né? Hoje eu fui abençoado em levar a palavra. E estava falando justamente dessas coisas. Né? A pessoa, ela quer viver da maneira que ela quer viver. Ela não quer obedecer ao Senhor. E ele continua dizendo, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então a palavra de Deus está sendo revelada para nós. Né? Então quando nós estamos falando com Deus, a palavra de Deus está falando conosco, está nos fortalecendo, está nos dando graça, porque Deus é bom. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho o quiser revelar. Né? E, meus irmãos, de tudo que nós falamos nessa semana, tem um versículo também chave. Tá? Esse versículo fala muito comigo e vai falar muito com você. Você que tem contado para o Senhor, você que tem falado com o Senhor, você que tem colocado os seus problemas na mão do Senhor, ele vem responder para nós aqui agora em Mateus 11, 28, amém? Glória a Deus. E continuando aqui o nosso 7º e último dia da campanha, contando para Deus, em Mateus 11, 28, o Senhor responde para nós. Nós contando para Deus a semana inteira. E aqui em Mateus 11, 28, o Senhor responde para nós. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Isso serviu lá no Velho Testamento, quando o salmista clamava, o Senhor respondia, e aqui em Mateus 11, 28, o Senhor já resume tudo. Você está com problema? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Seu casamento está acabando? Seu filho está nas drogas, prostituição, perdido na vida, com os casamentos bagunçados, endividado, preso na jogatina. O Senhor diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, nós temos que ir, nós temos que buscar, temos que confiar no Senhor mesmo. É no Senhor que nós temos que confiar, é Ele que nós temos que buscar, né? E aqui não é o Jaime que diz, não, vinde no Jaime, não. É o Senhor Jesus. Aqui em Mateus 11, 28, Mateus relatou este acontecimento, e o Senhor diz assim, após ele dizer assim, tudo me foi entregue por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Então está sendo revelado para nós, está revelando para nós a palavra, né? Aí ele próprio fala, vinde a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomem sobre vocês, peguem para vocês e aprendam de mim. Tá? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, meus irmãos, nós temos que aprender com o Senhor Jesus mesmo, tá?
Porque se nós não aprender com ele, a vida vai ensinar a nós mais dolorosa. Muito mais dolorosa, né? Estava falando, estava ilustrando a pregação hoje na igreja, né? Sobre o muro. Já contei aqui, mas nessa pregação agora, no final, é necessário contar de novo. Porque, às vezes, as comparações faz a pessoa entender mais fácil. Jesus falava sempre em comparação. Olha o que ele foi ensinar a pessoa a ter fé na parábola da semeadura, né? O semeador saiu a semear. Uma semente caiu na beira do caminho, outra semente caiu em pedregais, outra semente caiu no meio dos espinhos e outra semente caiu em boa terra. E depois ele foi explicar uma a uma qual foi a consequência. E para não ficar preso nas minhas palavras, quando ele falou da semente que caiu em terra boa, é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. É aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, vive ela. Não só prega, mas vive. Não só lê, mas vive. Né? Irmão Jaime, e as outras você não falou? Aqui cai na beira do caminho, vem a ave do céu, vem e leva. Aqui cai no meio dos espinhos, aí logo vem a soberba, a riqueza, os afazeres, e sufoca aquela palavra, ela não vai, a pessoa acaba desviando. E a que cai em pedregais, então? Tem pouca terra, não tem força. Aí a primeira lutinha que vem, ela já fala, não vou mais nessa igreja, já larga a mão. Eu estava falando hoje no culto, vou lembrar aqui também. Se fizesse um censo, faz censo aí de muitas coisas, mas se fizesse um censo, né? Essas pessoas que têm um bom poder aquisitivo podiam fazer isso para o bem da igreja. Fizesse um censo dos evangélicos no Brasil, né? Não vou falar questão de mundo, não, vou falar questão de Brasil, onde eu moro. Você vai ver que nesse censo, 1/3 está na igreja e 2/3 são desviados. Não é de quem nunca foi, não, é de quem já foi. Tamanha é as pessoas que são desviadas do evangelho por uma coisa ou outra. Aí você vai ver, nenhuma delas saiu por causa de Jesus. Saiu por causa do pastor, saiu por causa da irmã, saiu por causa de um escândalo, saiu porque estava apoiando a fé em alguém que não era digno de ser apoiado a fé. Digno de ser apoiado a fé é esse que está falando com nós aqui em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós temos que buscar o Senhor, temos que confiar no Senhor, porque Ele é o autor, consumador da nossa fé. Né? E Ele disse, vocês acharão descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Né? Então quando você falou com Deus, quando você fala com Deus, você fala com o Senhor Jesus, Ele responde, você está certinho, vem a mim. Eu resolvo a sua causa, eu resolvo o seu problema, diz o Senhor. Amém? Então é por isso, irmãos, que nós temos que buscar o Senhor Jesus, né? Porque haverá um tempo que muitas coisas que foram preditas ali pelo Senhor Jesus, lá em Mateus 24 agora, quando o Senhor Jesus sai do templo, né? Ele estava no templo, ele sai do templo, Mateus 24 agora, era 11:28 a seguir, agora é Mateus 24 para nós encerrar. Jesus saiu do templo e entrando caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar, olha só esse templo, olha só essa construção, como é bem feita, é isso e aquilo, né?
Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhe digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, ou derrubada, ou desempeada ali, uma em cima da outra, né? E realmente isso aconteceu, e não foi só uma vez não, foi várias vezes. Mas aí, Jesus já foi para outro lado lá, estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe perguntaram: diga-nos, Senhor, quando acontecerá essas coisas? E qual sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E se vocês ouvirão falar de guerra. Quem ligou a televisão hoje? Quem viu no celular hoje? Está vendo agora a bomba cair lá agora? Míssil para todo lado. Quem está vendo? Você está vendo? Isso foi há 2000 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim, né? Porque levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios de dores. Então, meu irmão, minha irmã, se você está vendo tudo isso acontecer, o que você está esperando para ter uma posição diante do Senhor? Para levar a palavra de Deus a sério? Para parar de brincar de evangelho? O que você está esperando mais? Né? Vou contar mais uma ilustração aqui para te refrescar sua memória. Havia um muro, uma pessoa em cima deste muro, né? O muro da indecisão. Jesus de um lado com os anjos, Satanás com sua legião do outro. E aquela pessoa ali em cima do muro, indecisa, não sabe o que quer, não sabe se fica na igreja, não sabe se vai para o mundo, não sabe se fica nos dois mesmo, bagunçando, depois está lá, glória, 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 acabou o culto, vai para a bagunça de novo, né? Pensando que Deus não está vendo, né? Então é muito sério. É muito sério essas coisas, meus irmãos. É muito sério. E a pessoa lá em cima do muro. E os anjos do Senhor desce para cá, falando com eles, pedindo para que ele desça daquele muro, porque em cima do muro não vai dar certo para ele. Ele tem que descer, decidir logo para o lado do Senhor. Mas tem gente que quer 10, 20, 30, 40 anos, né? Bagunça, 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 na hora do culto vai para a igreja, né? Aí chega na igreja, vira santarrão, sai da igreja, bagunça, bagunça de novo. Cuidado, cuidado que vai ter hora que não vai dar tempo. Nesse trajeto de santidade e bagunça, pode acontecer o inesperado. Então temos que estar vigilantes. E essa pessoa lá em cima do muro da indecisão, tranquilinho. E os anjos pedindo para que ele descesse do lado certo, é claro. E aí, os diabinhos falaram assim: ai, que isso, aí? Falou pro chefão deles: que isso, aí? O homem tá lá com os anjos, falando para a pessoa descer, ele vai acabar levando ele para lá, ué. E você não faz nada? Aí o anjo, chefe das trevas, deu aquela risada que é típica dele, que também que é das trevas. Falou assim: não, vamos ficar quietinho. Se ele continuar em cima do muro, ele já é nosso. Quero dizer, se ele continuar servindo a Deus e a nós, ele já é nosso. Por que, irmão Jaime? Deus é ruim? Não. Deus não quer dividir nós com o mal, não. Ele quer nos lavar,
Ele quer nos purificar, Ele quer deixar nós prontos, para que naquele dia nós possamos ser salvos, meus irmãos. Tá? Ele quer que nós tenhamos vida santificada. Santificada. E para terminar aqui a nossa campanha, meus irmãos, contando para Deus, né? E é dessa forma, às vezes você ainda insiste em querer levar a vida dupla, servindo a Deus e o mundo, não dá. Irmão Jaime, então eu vou parar, é pior para você. É melhor você se consertar. Não, mas eu não consigo, ora mais, jejua mais. Já falei para você, se você passa naquela rua, o problema está lá, para de passar lá. Se você passa na porta daquela casa, o problema está na janela, para de passar naquela janela. Né? Ah, mas eu tenho tentado parar de fumar. Não tem tentado não, porque dá vontade, você vai lá e compra. Eu tenho vontade para beber, mas você não sai do bar, como é que você quer para beber? Exige renúncia. Então, se você continuar em cima do muro, brincando com Deus, uma hora vai dar errado. Uma hora vai dar errado. Amém? E para encerrar aqui, meus irmãos, falando aqui do sermão profético, guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, né? Fome, terremoto em vários lugares. E aqui em 24:10 fala assim: e neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão, odiar uns aos outros. 24:10. Então muitas pessoas escandalizam, porque às vezes ela está em quatro paredes com sua fé apoiada em pessoas. Aí quando você deixa de apoiar sua fé em Cristo, né? Por isso que o Senhor Jesus disse, vinde a mim. Aí se você falar assim, não, o irmão Jaime agora é minha salvação, está repreendido em nome de Jesus. O irmão Jaime prega o caminho da salvação e está tentando guardar a coroa dele. Mas a minha salvação, a sua salvação, a salvação daqueles que hão de crer é Jesus Cristo. Eu não estou dizendo vinde ao Jaime. O Senhor Jesus que disse vinde a mim. Né? Então por que as pessoas escandalizam? Não, mexer mais com a igreja não. Aí escandaliza, aí vai para a internet, aí fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Mas por quê? Uma frase muito costumeira. Aquele que saiu da igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Cristo. Irmão, já essa frase é uma frase velha, mas ela é verdadeira. Irmão, se a gente fosse levar tudo na ponta do lápis, as coisas que acontecem, se você não estivesse na igreja por causa de Cristo, ninguém ficava. Então nós não temos que se escandalizar com o homem, não. Você tem que orar para o irmão Jaime, né? Gostar do irmão Jaime, mas o irmão Jaime não é a sua salvação, não. O irmão Jaime está procurando a salvação dele. Eu não posso salvar minha esposa, não posso salvar meus filhos, oro para eles, prego para eles, ensino para eles o caminho. Agora, se eles não quiserem, é problema deles. Não é problema do pastor. O pastor, ele conduz as ovelhas. Mas se a ovelha não quiser, como é que vai fazer? Né? Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. Quantas pessoas têm ido após eles? Né? Já não se prega mais salvação, né? Prega outras coisas, fala em Jesus algumas vezes, com outros intuitos, e as pessoas ainda vão após eles. Por quê? Falsos mestres. O Senhor Jesus já falou que se levantariam falsos mestres. E por se multiplicar a maldade na terra, o amor de muitos se esfriaria. O que eu falei do censo? Se você fazer um censo hoje de cristão, vai ter 1/3 de cristão na igreja, 2/3 desviado.
Porque 3/3 se faz um inteiro. Isso eu aprendi na escola, né? 1/3 de 10, por exemplo, é 3, 33, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aí é um todo dividido em 3. Vixe, eu era bom nisso aí, hein? Né? 1/4 de 10 são 2,5, né? Porque são uma parte de um todo dividido em 4. Isso eu aprendi, glória a Deus, hein? Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz para nós: por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E o Senhor não quer que esfrie de todos. Muitos irão vazar mesmo, falar, não, vou para o mundo mesmo. Lá no mundo não passava essa relação. Mas por quê? É porque não tem feito o que o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A pessoa está cansada, ela vai refugiar na droga, na prostituição, no engano, na mentira, né? Ela vai arrumar uma maneira mais fácil dela resolver a vida dela, pensando que vai resolver. Vai lá, paga, né? Faz o ritual dela, pensa que vai resolver. Só que aí, além de não resolver, ela está trazendo para ela uma maldição, porque aquele mesmo que ofereceu para ela o serviço vai cobrar dela depois com juro e correção. Tá? E por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Né? E este evangelho será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Hoje é fácil. Tem uma irmã que está aqui no nosso grupo. Ela é lá de Portugal, tem outras irmãs que são de outros países, né? Todo dia ela fala no grupo, parece que é vizinha da gente. Então o evangelho vai para lá para Portugal, esse que vai para Portugal vai para a Espanha, vai para os Estados Unidos, vai para a Indonésia, vai para o Chile, vai para a Argentina, vai perto, vai para o vizinho. Então esse evangelho é pregado a todo lugar. Então, meus irmãos, o texto da nossa campanha é contando para Deus. Agora o Senhor Jesus falou, respondeu contando para Deus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus eu venho entregar a Ti o nosso pastor Jaime, entregar todas as meninas dos olhos de Deus, que nesse último dia da campanha, contando para Deus, nós estamos aqui, Pai, contando para o Senhor o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. E eu conto para o Senhor, Deus, que eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida do pastor Jaime, a vida da nossa irmã Joana, que participaram hoje no grupo com a gente, Pai, nesse último dia da campanha, contando para Deus. E eu peço a Ti, Senhor, que no nome do Senhor Jesus, nós possamos contar sempre com o Senhor e contar ao Senhor o que temos passado. Quero Te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero aqui agradecer ao pastor Jaime, a todas as meninas do grupo Meninas dos Olhos de Deus, que têm nos acompanhado
nas campanhas e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia.